Você sabia que colocar uma cruz na sua porta pode afastar toda a maldade da sua casa? Você já sentiu aquela inquietação inexplicável ao entrar em sua própria casa? Como se algo invisível, porém perturbador, estivesse presente nas paredes que deveriam apenas abrigar paz e segurança. Talvez você tenha notado uma sequência de pequenos infortúnios, discussões inesperadas entre familiares que antes viviam em harmonia, ou aquela sensação persistente de que algo está errado, mesmo quando aparentemente tudo parece normal. Essa inquietação não é por acaso, e hoje você descobrirá o que o venerado Padre Pio revelou sobre a proteção espiritual que seu lar tanto necessita. Um ensinamento tão simples que muitos desconsideram, mas tão poderoso que tem transformado lares por gerações. O que vou compartilhar com você hoje não é apenas mais uma dica espiritual passageira, mas um profundo segredo de proteção revelado pelo próprio Padre Pio, um santo conhecido por seus estigmas, pelo dom da bilocação e, principalmente, por sua incrível capacidade de discernir o invisível mundo espiritual que nos cerca. Este homem santo, que carregou as chagas de Cristo por 50 anos, compreendia como poucos a batalha espiritual que se trava diariamente ao nosso redor, especialmente nos locais onde deveríamos encontrar refúgio, nossos lares. O que ele ensinou sobre a colocação de uma simples cruz em nossas portas tem o poder de transformar completamente a atmosfera espiritual da sua casa, afastando influências negativas e trazendo a paz que você tanto deseja. Antes de revelar este poderoso ensinamento em sua totalidade, preciso que você compreenda algo fundamental. A simplicidade deste ato não diminui em nada sua eficácia. Na verdade, como você descobrirá ao longo desta jornada, são justamente os gestos mais simples de fé que frequentemente carregam o maior poder espiritual. Padre Pio, em sua profunda sabedoria, não nos ofereceu rituais complexos ou práticas elaboradas, mas sim um gesto acessível a qualquer pessoa que deseje proteger seu lar e seus entes queridos. A cruz na porta, como você verá, não é meramente um símbolo decorativo. É uma declaração espiritual, um escudo protetor e um convite constante para que as bênçãos divinas habitem seu lar, transformando não apenas o ambiente, mas também a vida de todos que ali residem. Desde os primórdios do cristianismo, a cruz transcendeu sua condição de instrumento de tortura romana para se tornar o mais poderoso símbolo de redenção, amor e proteção da humanidade. Quando você observa uma cruz, pode ver apenas duas linhas que se cruzam, mas os olhos espirituais, como os de Padre Pio, enxergam muito mais. Veem o ponto exato onde céu e terra se encontraram, onde o divino e o humano se fundiram em perfeita harmonia, onde a morte foi vencida e a vida eterna foi conquistada. Este símbolo, aparentemente simples, contém em si mesmo toda a história da salvação humana e, portanto, carrega uma autoridade espiritual que as forças do mal reconhecem e temem. É por isso que, ao longo dos séculos, cristãos de todas as denominações têm utilizado a cruz não apenas como um símbolo de fé, mas como um verdadeiro escudo protetor contra influências negativas. Padre Pio compreendia que os símbolos não são meras representações vazias, mas portais que conectam o visível ao invisível, o material ao espiritual. Em seus escritos e ensinamentos, ele frequentemente destacava como os símbolos sagrados, especialmente a cruz, funcionam como antenas espirituais que sintonizam nossos lares com as frequências divinas, bloqueando influências negativas que possam tentar se infiltrar na experiência mística do santo, que muitas vezes o permitia ver além do véu que separa o mundo físico do espiritual. Ele testemunhava como as entidades malignas literalmente se afastavam de locais onde a cruz estava presente com fé e reverência. Não se tratava de superstição, mas de uma realidade espiritual que ele podia observar com clareza. A cruz não apenas simboliza, mas verdadeiramente manifesta uma presença protetora que repele o mal. Você precisa entender que quando coloca uma cruz em sua porta, não está simplesmente pendurando um objeto, está estabelecendo uma declaração espiritual poderosa. É como se você estivesse colocando um aviso no mundo invisível,
proclamando: "Este lar está sob a proteção divina, e o mal não tem permissão para entrar aqui." Assim como um raio-x revela o que está oculto dentro do corpo humano, os olhos espirituais de Padre Pio podiam ver como esse simples ato criava um campo protetor ao redor das casas. Em seus aconselhamentos espirituais, ele relatava casos impressionantes de famílias que, após colocarem cruzes em suas portas com fé sincera, testemunharam mudanças dramáticas. Conflitos familiares diminuíram, perturbações inexplicáveis cessaram, e uma paz profunda se estabeleceu, como se uma nuvem negra tivesse sido dispersada pela luz radiante que emana da cruz. Maria Antônia, uma devota de 57 anos que vivia em Nápoles, Itália, não conseguia explicar por que sua casa, apesar de bonita e bem cuidada, parecia sempre envolta em uma atmosfera pesada. Seus 3 filhos discutiam constantemente. Seu marido tornara-se distante, e ela mesma sentia-se inexplicavelmente exausta, mesmo após uma boa noite de sono. Tudo mudou quando, após assistir a uma palestra sobre os ensinamentos de Padre Pio, ela decidiu colocar uma simples cruz de madeira em sua porta de entrada. "Nos primeiros 3 dias não notei nada diferente", confessou ela ao sacerdote local. "Mas na 4ª manhã, acordei com uma sensação que não sentia há anos: leveza. Era como se um peso invisível tivesse sido removido de nossos ombros." Nas semanas seguintes, os vizinhos começaram a comentar sobre a mudança perceptível na família. As crianças pareciam mais alegres, o marido mais atencioso, e a própria casa parecia mais luminosa, embora nada tivesse sido alterado na decoração ou iluminação. Roberto, um empresário cético de São Paulo, relutou quando sua esposa insistiu em colocar uma cruz na porta de seu apartamento luxuoso. "Não preciso desses amuletos", ele dizia, ignorando que a cruz jamais poderia ser reduzida a tal classificação. Contudo, por amor à esposa, permitiu que ela colocasse uma discreta cruz de prata na entrada. 3 meses depois, durante um jantar com amigos, Roberto surpreendeu a todos ao contar: "Não sei explicar cientificamente, mas algo em nossa casa mudou. Os negócios começaram a prosperar depois de um período inexplicavelmente difícil. Minha insônia crônica desapareceu. E até mesmo aquele canto da sala que sempre parecia sombrio, independentemente da iluminação, agora parece tão acolhedor quanto o resto da casa." O mais impressionante no relato de Roberto foi sua confissão de que, pela primeira vez em décadas, ele sentiu o desejo espontâneo de orar, como se a cruz tivesse não apenas protegido sua casa, mas também aberto seu coração para uma dimensão espiritual que ele havia negligenciado por tanto tempo. A família Oliveira enfrentava o que parecia ser uma inexplicável sequência de infortúnios. Problemas de saúde surgiam sem explicação médica, oportunidades promissoras desvaneciam no último momento, e uma tensão constante pairava sobre seu lar, como uma nuvem invisível de discórdia. Desesperados por algum alívio, seguiram o conselho de um amigo que conhecia os ensinamentos de Padre Pio, e colocaram cruzes não apenas na porta principal, mas em todas as entradas de sua residência. A transformação não foi instantânea, como um passe de mágica, relatou Dona Célia Oliveira, mas foi constante e inegável. Primeiro notamos que dormíamos melhor. Depois, os pesadelos recorrentes das crianças cessaram completamente. Em 1 mês, aquela sensação opressiva que nos acompanhava havia se dissipado, como névoa sob o sol da manhã. Se você está lendo esta história e sente que sua casa também precisa dessa proteção, não hesite mais. Compartilhe nos comentários: "Vou proteger meu lar hoje mesmo." Inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos poderosos que podem transformar sua vida espiritual. Lembre-se, a fé sincera é o catalisador que ativa o poder protetor da cruz. Você pode estar pensando: "Já tenho uma cruz em minha casa, então estou protegido." Este é exatamente o grande erro que Padre Pio alertava em seus ensinamentos. Acreditar que a mera presença física do símbolo, sem a correspondente atitude interior, seria suficiente. É como possuir o mais sofisticado sistema de alarme sem jamais ativá-lo.
ou como ter um poderoso medicamento guardado na gaveta, sem nunca ingeri-lo. Muitas pessoas têm cruzes belíssimas, algumas até de materiais preciosos decorando suas paredes, mas as tratam como meros objetos decorativos, esvaziados de seu significado espiritual. Padre Pio enfatizava que a cruz na porta deve ser acompanhada de 3 elementos essenciais: consciência do seu significado, fé em seu poder protetor e coerência entre o símbolo e a vida que se leva dentro daquelas paredes. O segundo erro comum que Padre Pio identificava está relacionado à localização da cruz. Não basta ter uma cruz pendurada em qualquer lugar da casa. Segundo seus ensinamentos, a entrada principal, a porta por onde as energias, as pessoas e, simbolicamente, as influências espirituais entram, deve ser o local prioritário para esse símbolo protetor. Ele explicava isso usando uma analogia simples. Se você quer impedir que um invasor entre em sua casa, não coloca a tranca no armário do quarto, mas sim na porta principal. Da mesma forma, a cruz colocada estrategicamente na entrada principal funciona como um filtro espiritual, uma barreira sagrada que diz ao mal: até aqui, não além. Muitas famílias que colocavam cruzes em outros cômodos, mas negligenciavam a entrada principal, continuavam a sentir perturbações, precisamente porque o ponto crucial de proteção estava desguarnecido. O terceiro e talvez mais sutil erro está na motivação por trás do ato. Padre Pio alertava contra a colocação da cruz por superstição, medo ou simplesmente por seguir uma tradição familiar, sem compreender seu verdadeiro significado. A cruz na porta, dizia ele, deve ser uma expressão externa de uma convicção interna, uma declaração de fé, não um amuleto da sorte. Quando você coloca uma cruz em sua porta, motivado por um genuíno desejo de consagrar seu lar à proteção divina, reconhecendo o sacrifício supremo que ela representa, algo poderoso acontece no plano espiritual. É como se você estivesse estabelecendo um campo protetor ao redor de sua casa, criando um ambiente onde as forças negativas encontram dificuldade para operar. Por outro lado, quando a motivação é superficial ou supersticiosa, a eficácia desse ato simbólico fica comprometida, pois falta o elemento essencial, a fé autêntica que ativa o poder espiritual representado pela cruz. O primeiro pilar desta prática sagrada, segundo os ensinamentos de Padre Pio, é a consagração consciente. Não se trata apenas de pendurar uma cruz na porta, mas de realizar um ato deliberado de consagração do seu lar à proteção divina. Padre Pio recomendava um pequeno ritual familiar. Reunir todos os membros da casa, explicar o significado do que estão fazendo, adaptando a explicação para que até as crianças possam compreender. E então, juntos, fazer uma oração simples, de consagração antes de colocar a cruz em seu lugar. Esta consagração consciente transforma um simples objeto em um poderoso instrumento de proteção espiritual. É como a diferença entre jogar sementes aleatoriamente no solo e plantá-las cuidadosamente em terra preparada. O resultado será dramaticamente diferente. Quando você consagra conscientemente seu lar através da cruz na porta, está declarando que aquele espaço não é apenas um local físico, mas um santuário onde valores espirituais são honrados e onde se busca viver em harmonia com os princípios divinos. O segundo pilar é a coerência de vida. Padre Pio era enfático ao ensinar que a cruz na porta se torna um símbolo vazio se a vida dentro daquelas paredes contradiz os valores que ela representa. De que adianta ter a cruz na entrada, questionava ele, se dentro da casa reina o ódio, a desonestidade ou a impureza? Este pilar nos chama a um exame de consciência sobre como vivemos dentro de nossos lares. As palavras que pronunciamos, os pensamentos que alimentamos, as ações que praticamos. A coerência de vida não exige perfeição. Todos somos falíveis, mas pede um esforço sincero para alinhar nosso cotidiano doméstico com os valores representados pela cruz. Amor, sacrifício, perdão, verdade. Quando existe esta coerência, mesmo imperfeita mas sincera, a cruz na porta ganha uma força espiritual renovada, tornando-se não apenas um símbolo externo,
mas o reflexo de uma realidade vivida dentro daquelas paredes. O terceiro pilar, frequentemente negligenciado mas igualmente importante, é a renovação constante do compromisso. Padre Pio advertia contra o perigo da familiaridade excessiva, que pode nos fazer passar diariamente pela cruz na porta sem sequer notá-la, esvaziando gradualmente seu significado e poder em nossas vidas. Para contrariar esta tendência natural, ele sugeria uma prática simples. Toda vez que você entrar ou sair de casa, dedique um segundo consciente àquele símbolo. Pode ser um olhar intencional, um toque respeitoso ou uma breve oração, silenciosa. Este pequeno gesto diário mantém viva a conexão entre o símbolo e seu significado, entre o sinal externo e a atitude interior. É como reativar diariamente o campo protetor ao redor de seu lar, renovando o compromisso familiar com os valores representados pela cruz. Famílias que adotaram esta prática relatam que, com o tempo, ela se torna um hábito natural e reconfortante, um momento diário de reconexão com o sagrado em meio à agitação do cotidiano. Você pode se surpreender ao saber que a ciência moderna tem oferecido perspectivas fascinantes que, embora não provem diretamente o poder espiritual da cruz, fornecem insights interessantes sobre como símbolos podem afetar nossa psicologia e fisiologia. Estudos recentes no campo da neurociência demonstram que símbolos com forte significado emocional e cultural, como a cruz para os cristãos, podem alterar literalmente padrões cerebrais, reduzindo atividades nas áreas associadas ao estresse e aumentando-as nas regiões ligadas à sensação de bem-estar e segurança. Quando você entra em uma casa e vê uma cruz na porta, especialmente se esse símbolo carrega significado pessoal para você, seu cérebro inconscientemente processa essa informação, potencialmente desencadeando respostas fisiológicas que incluem redução de cortisol, o hormônio do estresse, e liberação de neurotransmissores associados à sensação de paz e segurança. A psicologia ambiental, campo que estuda como os ambientes afetam nosso comportamento e bem-estar, oferece outra perspectiva interessante. Pesquisadores desta área têm documentado como símbolos e objetos em nossos espaços de convivência não apenas refletem valores e crenças, mas ativamente moldam comportamentos e interações. Uma cruz na entrada de uma residência funciona como um prime psicológico, um estímulo que subconscientemente ativa determinados construtos mentais. Para uma família que valoriza esse símbolo, sua presença constante na entrada da casa serve como um lembrete subliminar dos valores que desejam cultivar em seu lar: amor, sacrifício, compaixão, perdão. Este priming constante pode, ao longo do tempo, influenciar sutilmente o comportamento dos moradores, incentivando atitudes mais alinhadas com esses valores e, consequentemente, criando um ambiente doméstico mais harmonioso. O que Padre Pio compreendia intuitivamente, através de sua profunda espiritualidade, encontra ecos interessantes na emergente ciência da epigenética e dos campos morfogenéticos. Estes estudos sugerem que ambientes físicos podem reter memórias energéticas de eventos e emoções ocorridos neles, afetando subsequentemente quem ocupa esses espaços. Quando uma família coloca conscientemente uma cruz em sua porta com fé sincera e compromisso com os valores que ela representa, eles podem estar literalmente alterando o campo energético de seu lar, criando um ambiente onde certas qualidades vibratórias são amplificadas e outras diminuídas. É fascinante perceber como a antiga sabedoria espiritual de Padre Pio encontra paralelos em algumas das mais recentes fronteiras científicas, lembrando-nos que a dicotomia entre fé e ciência é frequentemente mais aparente que real. Ambas, em sua essência, são caminhos diferentes para compreender as profundas verdades sobre nossa existência e o universo que habitamos. Lúcia Mendonça. Nunca imaginaria que um símbolo tão simples pudesse desencadear uma transformação tão profunda em sua família. Professora universitária e mulher de formação científica, ela inicialmente resistiu ao conselho de sua mãe idosa para colocar uma cruz na porta de seu apartamento. Sou uma pessoa racional, ela contava aos amigos.
Não acredito que um objeto possa mudar a energia de um lugar. Contudo, após meses de inexplicáveis tensões familiares e uma crescente sensação de opressão em sua casa, algo que ela relutantemente admitia não conseguir explicar racionalmente, Lúcia decidiu, apenas para agradar minha mãe, colocar uma pequena cruz de oliveira na porta principal. A transformação não foi imediata, mas gradual e inegável. Primeiro notei que dormia melhor, relatou ela durante um retiro espiritual. Depois meu marido, que há anos sofria com uma irritabilidade inexplicável ao chegar em casa após o trabalho, começou a demonstrar uma serenidade que eu não via desde nossos primeiros anos de casamento. Nosso filho adolescente, antes constantemente rebelde e distante, começou a passar mais tempo com a família e até se ofereceu para ajudar a organizar um pequeno altar em nossa sala. Não posso explicar cientificamente, mas algo mudou quando aquela cruz foi colocada em nossa porta, como se tivéssemos finalmente sintonizado na frequência correta. Jorge e Marta Silveira enfrentavam uma crise matrimonial que parecia irremediável após 22 anos de união. Terapias de casal, aconselhamento pastoral. Nada parecia resolver a frieza e o distanciamento que se instalaram entre eles. Foi quando, durante uma viagem à Itália, visitaram San Giovanni Rotondo, cidade onde Padre Pio viveu grande parte de sua vida. Profundamente tocados pela história do santo, trouxeram consigo uma cruz que, seguindo os ensinamentos de Padre Pio, colocaram solenemente na porta de entrada de sua casa ao retornar ao Brasil. Não esperávamos milagres, confessa Jorge, mas algo extraordinário começou a acontecer. Era como se aquela cruz nos lembrasse, cada vez que passávamos por ela, do compromisso que havíamos feito diante de Deus e um do outro. Marta complementa. A cruz na porta nos fez refletir sobre o sentido do sacrifício no amor. Percebemos que ambos estávamos focados em nossos próprios sofrimentos, sem considerar o quanto o outro também estava sofrendo. Gradualmente, começamos a praticar pequenos atos diários de sacrifício um pelo outro, inspirados pelo exemplo maior representado naquela cruz. 6 meses depois, amigos e familiares notaram a evidente renovação na relação do casal. Uma transformação que eles atribuem não à cruz em si, mas ao que ela despertou neles. A redescoberta do significado profundo do amor sacrificial. A história de Dona Sebastiana, uma senhora de 87 anos que vivia sozinha em uma pequena casa na periferia de Recife, ilustra outro aspecto poderoso deste ensinamento de Padre Pio. Frequentemente atormentada por inexplicáveis ruídos noturnos e uma persistente sensação de presença ameaçadora, ela vivia em constante medo. Seus vizinhos sugeriam mudança de residência, mas com recursos limitados e idade avançada, isso não era uma opção viável. Foi quando seu pároco, conhecedor dos ensinamentos de Padre Pio, sugeriu a colocação de uma cruz na porta, acompanhada de uma bênção especial da casa. Nas primeiras noites eu ainda sentia medo, conta Dona Sebastiana com voz trêmula, de emoção. Mas comecei a olhar para aquela cruz sempre que o medo aumentava, lembrando-me de que não estava sozinha. Gradualmente, os distúrbios noturnos cessaram completamente. Mais significativo ainda foi o impacto em sua vida espiritual. Aquela cruz na porta tornou-se mais do que proteção, tornou-se um convite à oração. Cada vez que entro ou saio, sinto-me chamada a um momento de gratidão e entrega. Minha casa, antes um lugar de medo, transformou-se em um pequeno santuário onde encontro paz, mesmo vivendo sozinha. O testemunho de Dona Sebastiana ressoa com o que Padre Pio frequentemente enfatizava. A cruz na porta não é apenas um escudo contra o mal, mas também um portal para uma experiência espiritual mais profunda no cotidiano. Você já parou para pensar nas consequências de negligenciar a proteção espiritual de seu lar? Padre Pio, com sua extraordinária capacidade de discernimento espiritual, conseguia perceber claramente os efeitos dessa negligência nas famílias que o procuravam em desespero. Ele comparava um lar desprotegido espiritualmente a uma fortaleza com portões abertos. Não importa quão fortes sejam suas muralhas, se os portões estão escancarados, a vulnerabilidade é inevitável. Em seus aconselhamentos,
Ele frequentemente identificava padrões recorrentes em lares sem proteção espiritual adequada. Conflitos inexplicavelmente intensos por motivos triviais. Uma atmosfera persistente de pessimismo que afeta mesmo as boas notícias. Sonhos perturbadores afligindo vários membros da família. Uma inexplicável sensação de estar sendo observado, quando sozinho em determinados cômodos. E até mesmo uma sequência de pequenos acidentes domésticos, sem causa aparente. Particularmente preocupante para Padre Pio era o impacto dessa desprotegendo espiritual sobre as crianças e adolescentes, naturalmente mais sensíveis às influências invisíveis. As crianças são como antenas espirituais, ele costumava dizer, captando frequências que os adultos, com sua sensibilidade embotada pelo materialismo, já não conseguem perceber. O santo relatava casos de crianças que, sem qualquer exposição a conteúdos perturbadores, desenvolviam medos noturnos intensos em casas espiritualmente vulneráveis. Adolescentes que, sem qualquer histórico familiar de depressão, sucumbiam a uma melancolia inexplicável. Jovens que, criados em famílias estruturadas e amorosas, subitamente adotavam comportamentos autodestrutivos completamente alheios aos valores familiares. Em sua visão mística, Padre Pio podia literalmente ver como essas influências negativas se aproveitavam da ausência de proteção espiritual para insinuar-se gradualmente nos pensamentos e comportamentos dos mais jovens, minando sua resistência emocional e desestabilizando seu desenvolvimento espiritual. Talvez o aspecto mais subtil e pernicioso dessa negligência espiritual seja o que Padre Pio chamava de erosão da paz doméstica. Um processo gradual e quase imperceptível, pelo qual a harmonia familiar é lentamente corroída. Começa com pequenas irritações mútuas que parecem normais. Evolui para um crescente distanciamento emocional, onde os membros da família, embora compartilhando o mesmo espaço físico, sentem-se cada vez mais isolados em suas experiências interiores. Culmina em um estado onde a casa, embora materialmente confortável, torna-se emocionalmente desvitalizada. Um espaço onde as pessoas coexistem sem verdadeiramente comungar. Muitas famílias, observava Padre Pio, buscam explicações psicológicas, financeiras ou sociais para este fenômeno, sem perceber sua dimensão espiritual fundamental. O simples ato de colocar uma cruz na porta com fé consciente não é uma solução mágica para problemas familiares complexos, mas estabelece um primeiro e essencial perímetro de proteção espiritual, criando condições mais favoráveis para que o amor, a compreensão e a harmonia possam florescer naturalmente no ambiente familiar. Você chegou até aqui por um motivo que transcende o acaso. Talvez tenha sido aquela inquietação persistente sobre a atmosfera de seu lar. Talvez um inexplicável desejo de fortalecer a proteção espiritual de sua família. Ou quem sabe, uma inspiração divina sutil que o guiou a este ensinamento, precisamente no momento em que mais precisava dele. Independentemente do caminho que o trouxe até aqui, uma verdade permanece. O conhecimento espiritual traz consigo uma responsabilidade. Padre Pio frequentemente alertava que receber uma luz espiritual e não agir conforme ela é, como receber uma semente preciosa e nunca plantá-la. Um potencial transformador desperdiçado. O momento de aplicar este ensinamento em sua vida não é em algum futuro indefinido, quando as circunstâncias forem perfeitas ou quando você se sentir mais preparado espiritualmente. O momento é agora, hoje mesmo, antes que o sol se ponha novamente sobre seu lar. A simplicidade deste, ato nesse colocar uma cruz em sua porta com fé consciente, contrasta dramaticamente com seu potencial transformador. Não permita que sua simplicidade o engane, levando-o a procrastinar uma ação que pode iniciar uma profunda renovação espiritual em seu ambiente familiar. Talvez você esteja pensando, mas que tipo de cruz devo usar? De que material? Qual tamanho? Precisa ser abençoada por um sacerdote? Estas são perguntas válidas, mas Padre Pio, em sua sabedoria prática, enfatizava que a eficácia deste símbolo protetor não está primariamente em suas características físicas, mas na fé e na intenção com que é colocado.
Uma simples cruz de madeira feita em casa com amor sincero pode ser espiritualmente mais poderosa que uma cruz ornamentada de ouro colocada por mera ostentação ou superstição. Certamente, se possível, é benéfico ter sua cruz abençoada por um sacerdote. Mas mesmo sem esta bênção formal, sua própria oração sincera ao colocá-la já constitui uma forma de consagração. Quanto ao tamanho, deve ser suficientemente visível para lembrar constantemente a você e sua família de seu significado. Mas não precisa ser extravagante. Lembre-se que estamos buscando proteção espiritual, não exibição. O material também é secundário. Madeira, metal, cerâmica, todos são adequados. Todos são. O essencial é que, ao olhar para esta cruz, seu coração reconheça nela não apenas um símbolo, mas uma presença protetora viva e atuante. Por fim, lembre-se de que este ato de colocar uma cruz em sua porta não é um fim em si mesmo, mas o início de uma jornada de renovação espiritual para todo o seu lar. É como plantar uma semente. O ato inicial é importante, mas igualmente crucial é o cuidado contínuo que permitirá que esta semente germine, cresça e frutifique em sua vida familiar. Regue esta semente diariamente com pequenos atos de reverência ao passar pela cruz. Cultive-a através da coerência crescente entre o símbolo na porta e a vida vivida dentro do lar. Proteja-a mantendo práticas espirituais familiares regulares, como momentos de oração conjunta, independentemente de quão breves possam ser. Padre Pio assegurava que famílias que adotam este simples ensinamento com sinceridade e perseverança inevitavelmente testemunham, com o passar do tempo, uma transformação tangível na atmosfera espiritual de seus lares. Esta transformação frequentemente transcende o âmbito doméstico, irradiando-se para outros aspectos da vida. Relacionamentos se curam, oportunidades positivas surgem, e uma sensação geral de propósito e direção começa a permear as decisões familiares. Não adie mais este passo transformador. Seu lar merece esta proteção, e sua família merece experimentar a paz profunda que vem quando o mal encontra as portas fechadas e o bem é convidado a habitar permanentemente.